Olá, irmãos e amigos. Vamos a mais uma meditação para o nosso culto de oração. Vamos ler nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 14, os versículos 1, 2 e 3. Eu vou ler na minha Bíblia. Quem quiser me acompanha aí a partir da sua versão. Diz assim: E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos em seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Vamos meditar sobre orações que Deus não quer nem ouvir. Na mitologia grega, aquela mitologia que a gente conhece, já ouviu falar de vários deuses, tem Zeus, tem Perseus, tem muitos deuses. Existia uma crença comum de que os deuses necessitavam de adoradores. Quanto mais adoradores, mais poderosos eles eram. E se faltassem adoradores, eles perderiam seu poder. Poderiam até decair ao deus Hades, que era o deus do submundo. Então, eles faziam de tudo para conquistar adoradores. A mitologia se baseia normalmente em crenças populares, crenças inconscientes, coletivas, até que um pregador brilhante tem a ideia de transformar isso em palavras e conquista adeptos e se fundam aí religiões diversas. A mitologia vem disso. E essa crença comum que gerou tantas mitologias, gerou tantas crenças, ainda hoje persiste no coração de muitas pessoas. Acreditar que Deus é um Deus que precisa muito de adoradores. Ele quer muito pessoas que o adorem e está disposto a fazer qualquer tipo de favor em troca de adoração, em troca de louvor. Existe mesmo, irmãos, essa crença popular coletiva. Em quase todas as culturas existe esse tipo de sentimento. E atrelada a essa ideia vem aquele pensamento de que Deus ouve todas as preces, ouve todas as orações e atende a todas as orações. Esse trecho que nós lemos de Ezequiel foi logo no início do cativeiro da Babilônia. O povo estava extremamente abatido e o povo que foi para a Babilônia era justamente os mais ricos, os mais nobres. Então era aquele pessoal meio orgulhoso, que tinha um certo status social. Então naquele momento, o profeta Ezequiel estava sentado onde ele costumava ficar, perto do rio Quebar, onde as pessoas vinham até ele para ouvir quando ele falava, porque era um profeta que ficou mudo. Deus o transformou em mudo para que ele não consolasse o povo, apenas falasse quando Deus colocasse palavras em seu coração. Então as pessoas ficavam ao redor dele esperando que o profeta se manifestasse a palavra de Deus. E naquele momento chegaram então alguns homens e se assentaram na frente do profeta esperando para ver se ele ia falar alguma coisa que Deus iria lhe transmitir, alguma mensagem transmitida por Deus. Então Deus fala ao coração de Ezequiel e diz assim: esses homens levantaram ídolos em seus corações, têm em suas faces a sua maldade. Por acaso eu tenho que responder algumas perguntas dele? Eu tenho que ouvir a oração deles? O texto nos mostra que é claramente que Deus não vai ouvir as orações de certo tipo de gente. Deus nem quer ouvir, nem esperou que eles falassem, porque conhecia seus corações. E aqui no versículo 3 nós encontramos dois elementos que praticamente vetam a oração de uma pessoa diante de Deus. O primeiro deles nós lemos assim, estes homens levantaram os ídolos em seus corações. Aqui está o primeiro elemento que Deus não suporta no comportamento humano. Quando nós temos ídolos em nossos corações, o texto diz levantaram ídolos, quer dizer, não nasceram assim, mas eles adotaram ídolos. A saber, ídolo é qualquer coisa que fica entre você e Deus. Se eu colocar alguma coisa entre mim e Jesus, aquilo é o meu ídolo.
Isso pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma religião, pode ser um objeto. Se o meu carro é tão maravilhoso que é mais importante do que Jesus, o carro é o meu ídolo. Se o meu filho é tão maravilhoso e fantástico que é melhor do que Jesus, o meu filho é o meu ídolo. A igreja pode se tornar um ídolo, o pastor pode se tornar um ídolo, o dinheiro se torna um ídolo, o poder pode vir a ser ídolo, qualquer coisa que fique diante de Jesus é um ídolo. E quando nós levantamos ídolos em nossos corações, nós fechamos a nossa comunicação com Deus. Deus não ouve a voz de quem tem ídolos. Não recebe orações, Ele não quer ouvir as orações de quem ama outras coisas que não são dignas do nosso amor, da nossa adoração. E o segundo elemento que nós encontramos aqui diz assim: e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Eram pessoas assumidas. Eu adoro sim isso aqui e acabou. Eu sou assim e pronto. Eu não acredito nisso, naquilo, eu quero desse jeito. São religiosos falsos assumidos. Idólatras assumidos. Por exemplo, é muito comum hoje a gente ver pessoas que idolatram o dinheiro e dizer o dinheiro é que é o poder do mundo. Isso afronta a Deus. Aí se faz piadinha, né? Dizem que o dinheiro traz felicidade, traz não. O dinheiro manda buscar. Aí todo mundo ri. Mas na verdade o dinheiro só traz problemas. Todos os ídolos só trazem problemas porque nos afastam de Deus. E fecham a nossa comunicação com Deus, que é a oração. Inclusive de crentes. Aquele povo que foi falar com o profeta era o povo de Deus, eram os judeus. Eram os judeus religiosos que estavam acostumados a cultuar no templo, que reverenciavam o sacerdote, cultuavam de acordo com o sacerdócio de então, obedientes à palavra, eram crentes. Mas levantaram ídolos em seus corações e Deus simplesmente não ouviu mais as suas orações. Ainda questiona o profeta: por acaso eu devo ouvir as orações deles? Eu devo, de alguma maneira, ser interrogado por pessoas que amam ídolos, que têm orgulho de seus ídolos? Então, estes são os impedimentos das orações. Esses são os tipos de gente que Deus não quer ouvir. Não quer saber o que é que eles pensam, o que sentem. Não quer ouvir os seus problemas, porque eles têm outros deuses falsos em seus corações, assumidamente. Então, aqui, assim como nós vemos o lado tão ruim, tão duro da palavra de Deus, mostrando que aqueles homens foram rejeitados, nós encontramos também abertas as portas para o nosso diálogo com Deus. Basta que não haja em nossos corações qualquer tipo de ídolo. Pelo contrário, que o Senhor seja sempre a primazia. Devemos então buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, antes de qualquer outra coisa. Amar, primeiramente, ao Senhor sobre todas as coisas. Esse é o primeiro elemento que existe no coração daqueles de quem Deus realmente quer ouvir as palavras, de quem Deus recebe a oração com prazer, com amor. E o outro elemento, então, que nós devemos cultivar é a humildade. O texto nos diz que aqueles homens idólatras tinham a sua idolatria, a sua maldade diante dos seus olhos, assumiam a sua maldade. Então, da mesma forma, no sentido contrário, nós devemos retirar do nosso semblante qualquer tipo de soberba, qualquer tipo de orgulho. Pelo contrário, sermos humildes, sermos pessoas pequenas diante do nosso Deus. Sermos o pequeno rebanho que Isaías mencionou. E assim Deus vai receber nossa oração com alegria, com amor de Pai. E vai nos atender. E aí nós pulamos lá para o versículo 11 do mesmo capítulo, quando ele diz assim: para que a casa de Israel, ou seja, a igreja, não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com essas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus.
Que Deus então abençoe nossos corações para que nós saibamos nos apresentar diante dele, para que ele receba nossas orações e atenda aos nossos pedidos. Deus abençoe você.